Estamos aqui, eu sou o Dr. Oswaldo Merege Vieira Neto, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Estamos fazendo esse evento em comemoração ao Dia Mundial do Rim. Faremos uma série de entrevistas sobre o tema e hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar com o Dr. Domingos Malherbe, que é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, e com a doutora Érica Rangel, que é diretora do Departamento de Doenças Renais da Sociedade Brasileira de Diabetes. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Oswaldo. É um prazer estar aqui. O prazer é meu. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para os senhores, para a gente falar para o público em geral. Então, primeiramente, para o doutor Domingos Malherbe, o senhor poderia explicar como o diabetes pode afetar o organismo como um todo? Oswaldo, diabetes é aquilo que nós chamamos de uma doença sistêmica, não é? Em contraponto às doenças específicas. Por exemplo, nós temos uma pneumonia, é uma doença que acomete um órgão específico, no caso o pulmão, né? E no caso do diabetes, o que acontece, como é uma doença do metabolismo, e o corpo todo está sujeito a esse metabolismo, então não existe nenhum órgão, nenhuma estrutura, nenhum tecido, nenhuma enzima no corpo que não esteja exposta a alterações do metabolismo. No caso do diabetes, essa alteração do metabolismo, ela basicamente consiste na elevação dos níveis de glicose no sangue, né? Nós sabemos que a glicose, o açúcar, é um elemento muito importante como gerador de energia para o corpo todo, né? Existem tecidos no corpo que não funcionam se não houver açúcar. Um exemplo é o cérebro, outro exemplo é o coração, né? Eles dependem prioritariamente do açúcar para funcionar. Então, nós vemos que em todo o processo evolutivo do ser humano, né, em milhões de anos, a natureza se encarregou de manter as taxas de concentração de açúcar no sangue num limite bastante estreito, que vai, digamos, entre 80 e 140 miligramas por 100 mililitros de sangue, né? Com essa faixa, o organismo funciona bem. Saindo dessa faixa, ele funciona mal. Se ele sair da faixa para baixo dos 80, o indivíduo pode ter aquilo que, digamos, em termos mais populares, significa um apagão geral, né? O cérebro pode parar de funcionar, a pessoa fica confusa. São os casos que a gente tem hipoglicemia. Nenhum órgão funciona direito se a glicemia baixar demais. E, para o lado da subida, se ele ficar persistentemente acima de taxas de 180, 200, 250, é importante lembrar que a pessoa pode não ter sintoma nenhum, mas essa concentração excessiva de açúcar, ela vai estar saturando todos os tecidos e todas as proteínas do organismo com níveis excessivos de açúcar, e isso causa uma impregnação anormal, como se fosse uma caramelização, digamos assim, dos tecidos, e eles passam a funcionar mal. Então, a natureza fez com que essas faixas sejam muito bem reguladas, através de um sistema complexo, que envolve hormônios, como a insulina, o glucagon, e a ruptura desse sistema é o que representa o diabetes. A pessoa com diabetes, ela perde essa regulação automática e acaba tendo níveis acentuados de glicose no sangue. Por outro lado, o tratamento do diabetes, que é feito com drogas que reduzem o efeito, né, as taxas de glicemia, mas não são drogas, digamos assim, inteligentes, como o sistema que a natureza nos dá. Então, às vezes, essa ação dos remédios é excessiva, leva o açúcar para o lado baixo e que também acaba causando as disfunções. Por que as taxas altas de glicemia prejudicam o organismo como um todo? Como eu disse,
as proteínas de todos os órgãos e tecidos vão sendo saturadas e, com isso, elas funcionam mal. Então, por exemplo, nos rins, né, trazendo a consequência aqui para o nosso lado que nós estamos discutindo hoje. O rim é um filtro, ele tem membranas muito delicadas, muito sensíveis, que filtram o sangue e eliminam aquilo que deve ser eliminado e tem que reter aquilo que não deve ser eliminado. Então, essa membrana, caso ela seja exposta durante muito tempo a níveis altos de açúcar, ela vai ter prejuízo nessa funcionalidade. Ou seja, ela vai deixar passar coisas que não deveria deixar passar, vai eliminar, por exemplo, proteínas que devem ser mantidas no corpo e vai deixar de filtrar determinadas coisas que deveriam ser filtradas, e aí você vai ter consequências para hipertensão arterial, retenção de toxinas no organismo e assim por diante. Então, é um exemplo de como a hiperglicemia pode afetar, no caso, um órgão rim, mas ela afeta também os olhos, os vasos em geral, o coração, o cérebro, enfim. Onde existir vaso, circulação de sangue, vai haver essa interferência de altas taxas de glicose. Agora vamos fazer uma pergunta para a doutora Érica Rangel. Você poderia explicar para a população quais diferenças do diabetes tipo 1 e tipo 2 e como elas podem afetar os rins? Bom dia, Domingos. Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos. Então, existem duas grandes classificações para o diabetes, né, o tipo 1 e o tipo 2. É claro que com os testes genéticos que existem atualmente, o melhor entendimento da fisiopatologia do diabetes, hoje sabemos que há vários outros tipos de diabetes. Mas vamos comentar basicamente sobre esses dois grandes grupos, né, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele corresponde a 10% das pessoas que têm diabetes. E 8 em cada 10 pessoas têm um diagnóstico de diabetes antes dos 25 anos de idade. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune, ou seja, o organismo ele produz anticorpos que destroem as células beta no pâncreas, que são as células que produzem insulina. Então, o pâncreas ele para de produzir a insulina que é necessária para todo o funcionamento do organismo. E há vários fatores hoje em dia que a gente tem conhecimento que podem explicar esse quadro, como fatores genéticos, infecções virais, dentre outros. E esses fatores eles podem agir isoladamente ou em conjunto para desencadear o diagnóstico de diabetes tipo 1. E o tratamento desse tipo de diabetes, né, o diabetes tipo 1, é basicamente com insulina, que inclui a insulina de longa duração, associada à insulina de curta duração, a contagem de carboidratos, a realização de atividade física de modo regular. E é comum, quando o diabetes tipo 1 não está controlado, muito bem controlado, o indivíduo apresentar um quadro grave, que é chamado de cetoacidose diabética, que é caracterizada por níveis muito elevados de glicose e desidratação também. E esse quadro normalmente requer internação hospitalar para o seu tratamento adequado. No caso do diabetes tipo 2, é a principal forma de diabetes na população. Ela é encontrada em mais de 90% das pessoas que têm um diagnóstico de diabetes. Né? Estima-se que a gente tem uma prevalência mundial em torno de 10% de pessoas com diabetes. Ou seja, a expectativa é que a gente tenha, nos próximos anos, mais de 700 milhões de pessoas com diabetes diagnosticado. No caso do diabetes tipo 2, existe uma predisposição genética. Então, se o seu pai ou sua mãe apresentam diabetes, né, o indivíduo ele tem um risco aumentado de ter diabetes quando ele fica mais velho. Né? Diferente do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o diagnóstico normalmente acontece numa fase mais tardia da vida, depois dos 40, 50 anos de idade, embora o diabetes tipo 2 possa ser uma doença silenciosa por vários anos até o diagnóstico. Muitas vezes a pessoa pode saber que tem diagnóstico de diabetes num exame de rotina, por exemplo. Existe associação do diabetes tipo 2 com vários fatores de risco que nós já conhecemos, como a obesidade, hábitos alimentares inadequados, o sedentarismo, ou a falta de atividade física regular. E o tratamento, nesse caso, ele é feito com mudanças de estilo de vida, então a pessoa passa a perder peso, ter hábitos alimentares mais saudáveis, praticar atividade
física de maneira regular, e medicamentos orais que podem ser combinados ou não com a insulina, dependendo do estágio, do avanço do quadro de diabetes tipo 2. E por fim, como o diabetes tipo 1 e o tipo 2 podem afetar os rins, né? Hoje nós já sabemos que o diabetes ele afeta especificamente o rim, causando uma doença que nós conhecemos e classificamos ela como doença renal diabética, que apresenta vários estágios ao longo da sua evolução, né? Então, o excesso de glicose, o que afeta o rim? Principalmente causa um desequilíbrio, ou seja, um desbalanço entre os processos associados ao estresse oxidativo e os nossos mecanismos de defesa desse estresse oxidativo, que são os processos anti-estresse oxidativo, né? Além disso, o excesso de glicose no organismo promove a inflamação nos rins, a fibrose, dentre outros fatores. Então, todo esse processo ele é muito bem conhecido da doença renal diabética e esse processo ele vai afetando o rim cronicamente, né? Todas as células podem ser afetadas e ter o seu funcionamento comprometido. Geralmente, leva em torno de 15 a 20 anos a partir do diagnóstico do diabetes para que haja o diagnóstico da doença renal diabética. Então, é um processo lento, ele não acontece do dia para a noite. São anos, né, de um tratamento inadequado que pode acabar comprometendo o rim. Daí a importância, né, do controle da glicemia, seja a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial, ou seja, após as refeições, hemoglobina glicada, para que a gente consiga frear e parar a progressão da doença renal diabética. E o diagnóstico precoce do diabetes, no caso do diabetes tipo 2, é fundamental para que as consequências sejam as menores possíveis. E como que é possível a gente monitorizar o funcionamento do rim? A gente tem hoje 2 marcadores que são extremamente importantes, que podem ser acessados através da coleta de exame de sangue e da coleta de exame de urina. Então, esses exames são a proteinúria, que a gente pode medir na urina de 24 horas ou numa amostra isolada, e a taxa de filtração glomerular, que estima o quanto do rim apresenta o funcionamento. Nós temos normalmente um funcionamento em torno de 90% a 100%, e quando existe queda dessa taxa de filtração glomerular, dessa taxa de filtração renal, sinaliza que o rim está em sofrimento. Da mesma forma, a perda de proteína é um marcador de lesão renal, ou seja, aquele nosso filtro que controla a perda de proteínas, de substâncias, passa a ser afetado e no exame de urina existe um aumento da detecção da proteína. E é muito importante também a pessoa que tem diabetes realizar o exame do fundo de olho, pois a mesma doença que afeta a retina, ela costuma afetar o rim também. Nós costumamos dizer que os rins, né, os olhos são a alma do rim, né? Então a mesma doença que acontece na retina pode acontecer no rim também. E como é possível evitarmos que a pessoa tenha doença renal diabética, além do controle da glicemia? É importante que a gente controle outros fatores de risco que podem agravar o quadro da doença renal diabética, como a pressão arterial. Nós temos hoje medicações muito bem estabelecidas, né, como os bloqueadores do receptor da angiotensina 2, os bloqueadores da enzima conversora, como a losartana e o enalapril, e também nós devemos controlar os problemas cardíacos, né, pois o mau funcionamento dos rins pode afetar o coração, mas o mau funcionamento do coração também pode agravar o funcionamento do rim. E além disso, para o controle da doença renal diabética, nós devemos controlar a obesidade, ter uma alimentação saudável e a prática de atividade física regular. Doutor Domingos, em termos de prevenção, o que o senhor aconselha para quem tem diabetes, além de comer sem açúcar e tomar os remédios? Nós temos 3 planos, basicamente, de prevenção, no caso de qualquer doença crônica e do diabetes em especial. Nós temos aquilo que a gente chama de prevenção primária, ou seja, evitar que a pessoa desenvolva diabetes. E, para isso, nós precisamos de medidas populacionais e, provavelmente, atuando sobre faixas da população que teriam maior predisposição ao diabetes, como, por exemplo, os indivíduos portadores de síndrome metabólica, que não têm diabetes ainda, porque o diabetes ele é um dos componentes da síndrome metabólica, mas a síndrome metabólica pode perfeitamente começar sem diabetes. Ela pode começar com uma hipertensão arterial ou com uma obesidade propriamente dita. Então, focalizar nesses indivíduos que têm excesso de peso,
que têm hipertensão arterial, que têm distúrbios do colesterol, esses indivíduos têm uma probabilidade maior de desenvolverem diabetes. Outro grupo que tem probabilidade maior são aqueles indivíduos que nós chamamos de pré-diabetes. O pré-diabetes é um diagnóstico praticamente químico. A pessoa não tem sintoma nenhum, mas ela é caracterizada por níveis intermediários de glicemia entre aqueles considerados normais e aqueles considerados francamente diabéticos. Então, para dar um exemplo, nós sabemos que a glicemia de jejum normal vai até 100 miligramas por 100 mililitros de sangue. E que o diabetes franco, a glicemia de jejum é acima de 125 miligramas por 100 ml de sangue. Pois bem, aqueles indivíduos cuja glicemia de jejum se situa entre 100 e 125 é o que perfaz o grupo que nós chamamos de pré-diabetes. Esses indivíduos com pré-diabetes têm uma chance maior a cada ano de se desenvolver diabetes, uma chance maior do que o da população geral, da população que tem glicemias abaixo de 100 no jejum. Então, é um outro grupo populacional, junto com aqueles dos obesos, dos hipertensos, dos dislipêmicos, né, dos indivíduos que têm distúrbios no colesterol ou nos triglicérides, que devem ser contemplados nas medidas de prevenção primária. E as medidas de prevenção primária visam aquilo que a gente chama fator de risco modificável. Nós temos basicamente 4 fatores de risco para o indivíduo desenvolver diabetes. Um deles é a idade. Nós sabemos que depois dos 50 anos aumenta muito a chance do indivíduo ter diabetes. E nisso, infelizmente, não podemos mexer, porque é uma questão biológica. O outro fator de risco importante é a hereditariedade. Sabemos que, basicamente, naqueles casos de diabetes tipo 2, que, como a doutora Érica falou, perfazem 90% da totalidade de indivíduos com diabetes, a grande maioria. Nesses indivíduos, a hereditariedade tem um fator importante. O fato de ter uma pessoa com diabetes na geração anterior, ou até em 2 gerações anteriores, nos avós, ele impõe um risco maior de desenvolvimento de diabetes. É um outro fator de risco que nós chamamos de não modificável, não tem como mexer na parte genética. Agora, o terceiro fator de risco, que é o binômio sedentarismo e obesidade, esse é um fator de risco modificável e que deve ser perfeitamente contemplado quando a gente fala de prevenção primária do diabetes. Então, são programas populacionais ou individuais, só que para ter abrangência ele precisaria ser populacional, facilitando a realização de exercícios e reduzindo as chances do indivíduo ganhar peso através de políticas com rotulação de alimentos, a disponibilidade de alimentos mais saudáveis nas escolas, por exemplo, e assim por diante. Uma série de iniciativas de prevenção primária. O segundo nível seria aquilo que a gente chama de prevenção secundária, ou seja, o indivíduo já tem diabetes e nós temos que cuidar para que ele não desenvolva as assim chamadas complicações que a gente abordou aqui nas primeiras questões que comentamos, complicações que podem ser no rim, nos olhos, no coração, no cérebro e assim por diante, se o indivíduo ficar muito tempo exposto a níveis altos de glicemia. Aí é que entra aqueles 2 fatores, Oswaldo, que você comentou, alimentação e remédio. Alimentação não é só deixar de comer açúcar, é basicamente controlar o peso, e isso a gente consegue regulando a quantidade de comida que se come. Então, o conselho principal, até talvez mais importante do que não comer açúcar, é comer pouco, né? É ter um controle sobre a quantidade das porções que se come e não ingerir excesso de calorias, particularmente as calorias que vêm do açúcar, porque o açúcar, uma vez ingerido, ele vai provocar uma elevação muito rápida da glicemia no sangue, né? Mas se a pessoa engordar, ganhar peso, tiver um excesso de peso e tiver diabetes, ele poderá ter também taxas altas de glicose no sangue, mesmo sem comer açúcar.
só pelo excesso de peso. Então, a restrição calórica deve ser feita de modo geral em todos os alimentos e não podemos esquecer daqueles alimentos que não são açúcares, mas podem gerar açúcares, que são os carboidratos. Todos os alimentos derivados de amido, por exemplo, pão, arroz, tudo que vai farinha, os carboidratos em geral, eles têm a possibilidade de gerar açúcar, não tão facilmente como o próprio açúcar, mas devem também ter restrição. Enfim, a mensagem na parte de alimentação é a redução do aporte de volume, de calorias na alimentação. Ter uma alimentação em torno de 1.300, 1.500 calorias por dia. A segunda grande medida que se faz para a prevenção de complicações em quem tem diabetes e que coincide com aquelas que se faz também para prevenir que o indivíduo propenso a ter diabetes desenvolva o diabetes é exercício físico. O exercício é o melhor remédio que existe para diabetes ou para quem tem risco de diabetes, porque ele atua no sentido de queimar calorias, ele atua no sentido de transformar os tecidos do corpo em estruturas mais sensíveis à própria insulina que o indivíduo tem. O indivíduo que tem diabetes, ele não, pelo menos o diabetes tipo 2, ele não tem zero de insulina, ele tem menos do que precisaria. Então, fazendo exercício, ele consegue utilizar essa insulina de uma forma mais eficiente. Obviamente, no diabetes tipo 1, como a doutora Érica comentou, nós temos uma carência absoluta de insulina. Mas, mesmo nesses indivíduos, a prática do exercício vai permitir que ele tenha uma facilidade maior de controle, tomando doses menores de insulina ou simplificando o seu esquema de insulinização. Então, o exercício é benéfico para qualquer tipo de indivíduo com diabetes. Em terceiro lugar, vem os remédios. E nós temos aí um arsenal de remédios, inclusive é com muita satisfação que hoje nós estamos aqui participando nessa sessão da Sociedade de Nefrologia, porque um desses remédios, que é uma família de remédios das mais modernas que surgiram aí como recurso para o tratamento de diabetes, ela também trata doenças renais. Tanto as doenças renais que são derivadas do diabetes, como outras doenças renais que não têm diabetes, são remédios da classe dos inibidores de uma enzima chamada SGLT2, que faz o transporte de glicose para dentro das células. Existem drogas hoje que inibem esse transporte de glicose e trabalha no sentido de melhoria tanto do diabetes como das doenças renais, diabéticas ou não diabéticas, né? E uma série de outros medicamentos muito eficientes que nós temos hoje disponíveis aí para atender a todas as necessidades do mecanismo de formação do diabetes. E também não é só isso, exercício, alimentação e remédios. Nós temos que ter a monitorização do diabetes. O indivíduo tem que aprender a controlar por si próprio, ele tem que ter aquilo que a gente chama de educação para a saúde e saber o que deve, o que não deve, o que pode e o que não pode. E como a glicemia perde aquela regulação automática que todos temos, quem não tem diabetes regula isso é um mecanismo automático, o indivíduo com diabetes perde essa regulação. Então, para ter acesso a essa informação, em que nível está a glicose, qual é o efeito de um exercício, qual é o efeito de um alimento, qual é o efeito de um medicamento sobre a sua taxa, isso é uma coisa muito individual. Existem regras, mas cada organismo se comporta de uma forma frente a esses estímulos todos. Para ter essa noção, ele precisa se monitorar mais frequentemente ou menos frequentemente, fazer o teste na ponta do dedo ou usar um sensor que hoje em dia temos disponibilidade, um sensor que a gente chama de não invasivo, onde o indivíduo fica conhecendo a taxa da sua glicose sem precisar fazer a picada no dedo, de uma maneira não invasiva, como nós dizemos. E, com isso, ele tem condições de saber, no caso dele,
quais são as variáveis que influem nas taxas de glicose e com que magnitude essas variáveis influem, de forma que ele aprende a se cuidar, ele aprende a como é que o organismo funciona. A quarta grande vertente de prevenção secundária no diabetes é uma coisa que é muito fácil de falar e difícil de fazer, que é o controle do estresse. Infelizmente, a nossa sociedade hoje ela está muito exposta a níveis altos de estresse por um motivo ou por outro. Trabalho, situação de equilíbrio financeiro, conflitos pessoais, conflitos familiares, e nós sabemos que o estresse libera hormônios que aumentam a glicemia. Então, o controle do estresse é algo que as pessoas devem saber que é importante para o controle do diabetes e procurar levar uma vida tanto mais saudável do ponto de vista de controle do estresse e dos fatores psicológicos quanto possível. Isso eu disse é difícil porque influi na ambição da pessoa, influi na profissão da pessoa, mas as pessoas precisam ter essa noção de que o estresse é um fator importante para o mau controle do diabetes e, portanto, para facilitar o desenvolvimento das complicações. Existe, Oswaldo, um terceiro plano de prevenção, que é chamado de prevenção terciária. Aí é o indivíduo que já tem diabetes, que já tem alguma consequência do diabetes, como, por exemplo, já uma perda da capacidade de filtração renal ou uma perda de proteínas pelo rim, como a doutora Érica expôs. E aí, nesses casos, nós temos recursos para fazer a prevenção terciária, quer dizer, evitar que essa complicação se desenvolva e desemboque numa situação muito grave. Então, temos uma série de recursos também, que já são do âmbito aí mais de medicina especializada, medicina de terceiro nível, digamos, onde cada dessas evidências de complicação tem sua prevenção. Por exemplo, no olho, é o indivíduo fazer exame de fundo de olho uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, e assim que começa a aparecer algum sinal incipiente de complicação, fazer um tratamento com raio laser. No rim, a doutora Érica já abordou, são determinadas drogas que regulam melhor essa questão da filtração do rim e impedem que o rim elimine proteínas. Então, cada setor do corpo que é afetado pelo diabetes tem as suas formas de prevenção. Para completar aqui, eu queria perguntar para o senhor, falar para a população, as medidas de tratamento estão disponíveis para a população? Essa é uma questão muito importante, Oswaldo. E, aliás, as nossas sociedades elas estão juntas aí, ombro a ombro, nessa tarefa de permitir o acesso cada vez maior da população às medidas de prevenção e de controle do diabetes. Obviamente, aí na Sociedade Brasileira de Nefrologia, uma boa parte do tempo da diretoria é despendida com esse tipo de ação, assim como aqui na Sociedade Brasileira de Diabetes. E, felizmente, nós temos tido sucesso nos últimos anos de incorporar novas drogas, por exemplo. Na lista de drogas disponíveis no Sistema Único de Saúde, nós tínhamos uma defasagem de 30 anos, usando remédios de gerações muito antigas para controle de diabetes, e agora, recentemente, tivemos a possibilidade de, através de gestões feitas pela sociedade, incorporar essas drogas, os inibidores da proteína SGLT2, que, como eu disse, elas têm efeito benéfico tanto no controle do diabetes como nas consequências renais e nas consequências cardíacas do diabetes. Então, são drogas que foram incorporadas e estão chegando aí, possivelmente nesse ano de 2021, na linha de frente, como nós chegamos, nas unidades básicas de saúde. É um esforço muito grande que tem sido feito aí nos últimos 3, 4 anos pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Uma outra possibilidade que nós estamos estudando é de ampliar o acesso aos sensores de glicose para que a pessoa possa ter justamente a monitorização dos níveis de glicose sem precisar fazer as picadas de dedo
que são uma barreira muito grande para a implementação de qualquer medida de tratamento do diabetes. Então, é missão da SBD, e tenho certeza que é missão também da Sociedade de Nefrologia, permitir o acesso cada vez maior das pessoas que têm diabetes. Nós não podemos esquecer que são 16 a 17 milhões de pessoas no Brasil que têm diabetes e que precisam desses recursos mais modernos. Então, eu diria para você que, do ponto de vista de remédio, tínhamos uma situação bastante defasada até há 3, 4 anos e, felizmente, isto foi melhorado. Agora, não é só, como eu disse, acesso a remédios, né? A pessoa precisa ter acesso a exercício físico. Isso é uma lacuna importante. O indivíduo envolvido no trabalho, às vezes ele não tem tempo nem de se alimentar direito. Então, todos deveríamos focar nossa atenção também para que, do ponto de vista de trabalho, houvesse essa possibilidade do indivíduo praticar exercício dentro da sua rotina. As formas de alimentação mais saudáveis dependem de ações das áreas de alimentação do governo, Ministério da Agricultura, Anvisa, favorecendo a informação através dos rótulos. Nós temos tido alguns avanços nessas áreas ultimamente, e a educação das pessoas e a disponibilização, por exemplo, nas escolas de merendas mais saudáveis, fazendo uma educação contínua da população nesse sentido. Então, algumas iniciativas são de acesso à população, principalmente as que dizem respeito a medicações, e outras deixam um pouco a desejar, principalmente nas áreas a gente chama de medidas não farmacológicas ou de intervenções comportamentais. Nós precisamos nos esforçar para implementar de forma mais eficiente essas medidas que dizem respeito à educação para a saúde e as medidas de estilo de vida. Muito obrigado. Eu gostaria muito de agradecer o Dr. Domingos Malherbe, que é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, e a doutora Érica Rangel, que é diretora do Departamento de Doenças Renais da Sociedade Brasileira de Diabetes, nesse evento conjunto comigo pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Foi um prazer e uma honra estar com vocês hoje. Muito obrigado. Eu tenho certeza que a população está muito esclarecida.